Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro JGPX11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou Leandro JP e aqui no canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar deste vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. A ideia aqui desse vídeo é a gente analisar os principais indicadores do Fiagro JGPX11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Portanto, vale deixar o disclaimer. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos aqui analisando este Fiagro a caráter educacional. A ideia aqui é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. Bom, hoje a gente vai analisar o Fiagro JGPX11. Esse Fiagro é do tipo FDIC, ou seja, ele investe em contratos de recebíveis. Comparando, fazendo uma analogia aos fundos imobiliários, ele é equivalente a um fundo de papel. Para a gente começar a nossa análise, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar aqui dos indicadores mandatórios, ou seja, os principais indicadores que nós devemos analisar para todo tipo de Fiagro. Eu separei também na segunda parte os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro que investe em contratos de recebíveis. E no final do vídeo a gente vai analisar todos esses indicadores na prática. Começando então pelos indicadores mandatórios, eu separei 4 principais indicadores para a gente analisar nesse vídeo. Eu estou falando aqui do administrador do fundo, que é a empresa que faz a gestão e a administração desse Fiagro. O próximo indicador que eu separei aqui é o tamanho do fundo, ou seja, o seu valor de patrimônio. Isso é importante, pois dependendo do tamanho do fundo, ele pode estar ou não bem diversificado. Nós vamos falar também da liquidez, que é a facilidade de vender ou comprar as cotas desse Fiagro. E por último, nós vamos falar do indicador P sobre VP. Esse indicador vai mostrar para a gente se o preço da cota desse Fiagro está super ou subvalorizado no mercado. Em resumo, esses são os principais indicadores que a gente deve sempre analisar para qualquer tipo de Fiagro. Eu também separei os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro que tem na sua carteira contratos de recebíveis. E então a gente está falando aqui da diversificação desses contratos, ou seja, a gente vai analisar como esses contratos de CRI ou CRAs estão distribuídos dentro da carteira desse fundo. Nós vamos falar também da distribuição no PL, ou seja, como esses contratos de recebíveis estão sendo divididos e distribuídos dentro do PL desse fundo. Nós também vamos falar da parte de inadimplência e por último nós vamos falar aqui dos indexadores. Os indexadores nada mais é do que a taxa de remuneração desses contratos de recebíveis, ou seja, nós vamos poder identificar se esse tipo de Fiagro ele vai protegendo os investidores contra um aumento da Selic ou contra o aumento da inflação, pois os contratos ou eles estão amarrados ao CDI ou ao IPCA ou em algum outro índice de inflação. Mas isso eu vou detalhar para vocês lá no relatório gerencial. Em linhas gerais, são esses os indicadores que nós devemos analisar para esse tipo de Fiagro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a esses indicadores, não se preocupe, eu vou mostrar como utilizá-los na prática. E para isso, nós vamos utilizar aqui o site do Status Invest. Bom, estamos aqui com o Fiagro JGPX11. Atualmente, esse Fiagro está sendo negociado pelo valor de R$ 96,18 e nos últimos 12 meses ele distribuiu aqui para os seus cotistas o equivalente a 15% em dividendos. É um excelente percentual de dividendos, hein, investidores? Uma outra informação relevante que nós temos é que esse Fiagro ele acumula uma desvalorização nos últimos 12 meses equivalente a 2%. Dando uma olhada aqui na sua distribuição de dividendos, aqui na tabela a gente pode perceber, investidores, que esse Fiagro ele distribui dividendos mensalmente. E esse é um ponto positivo para nós investidores. Começando então a nossa análise dos nossos indicadores mandatórios,
O primeiro indicador que a gente deve analisar é o gestor ou o administrador desse Fiagro. Esse fundo ele é administrado aqui pelo banco Deicoval. É um banco hoje bem conhecido no mercado. Eu mesmo não tenho nenhum feedback negativo em relação a essa instituição. Feito isso, investidores, vamos dar uma olhadinha aqui nos principais indicadores desse fundo. Começando aqui pelo tamanho do fundo, atualmente ele tem aqui no seu patrimônio o equivalente a 81 milhões. E é um tamanho relevante e interessante para nós investidores. A liquidez desse fundo gira em torno de R$131 mil por dia. Lembrando que essa informação é relevante para nós investidores, pois mostra a facilidade, a liquidez de venda e de compra dessas cotas. E para fechar os nossos indicadores mandatórios, nós temos aqui o P sobre VP. Esse indicador ele pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial por cota. E o resultado dessa divisão vai trazer para nós investidores se esse Fiagro está sendo super ou subvalorizado no mercado. Ou seja, se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o valor da cota está equivalente ao valor de patrimônio. Porém, se o resultado for abaixo de 1, isso significa que o valor da cota está subvalorizado no mercado. E isso representa para nós investidores uma oportunidade de compra. A gente consegue comprar uma cota desse fundo com uma taxa de desconto. Porém, se o resultado for maior do que 1, isso mostra que o mercado está supervalorizando esse fundo. Isso também é uma informação positiva. Porém, para você que está montando agora a sua carteira, é sempre importante tentar comprar os fundos com uma taxa de desconto. Nesse caso aqui, desse fundo, ele está basicamente no 0 a 0. Bom, esses são os indicadores mandatórios. Agora vamos dar uma olhada nos indicadores específicos para esse fundo. Eu vi que aqui no site Status Invest eles não colocaram as informações contábeis e também não colocaram a carteira desse Fiagro. Porém, isso não é nenhum problema. Vale lembrar que aqui em Comunicados nós temos acesso a todas as informações disponibilizadas pelo gestor desse Fiagro. E para a gente ter acesso a todas as informações, eu recomendo que vocês utilizem aqui o relatório gerencial. Aqui no relatório gerencial de fevereiro, nós vamos ter as principais informações e destaques referentes ao mês de fevereiro. Porém, também temos diversas informações sobre o fundo. Informações essas como o nome do fundo, o código, o ticker dele na B3, o tamanho do patrimônio, gestor, a administração, as taxas aqui de remuneração e administração e gestão. Dando uma olhada aqui para baixo, algumas informações sobre o desempenho do fundo. Eu não vou detalhar, investidores, as 22 páginas desse relatório gerencial. Sendo assim, vamos lá dar uma olhada no portfólio desse fundo. Aqui no portfólio do fundo ou na carteira de crédito, que foi o nome utilizado aqui pelo gestor, a gente vai ter acesso aos principais indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Aqui na primeira coluna a gente consegue ter acesso a todos os contratos de recebíveis que esse fundo ele tem na carteira. Aqui na segunda coluna eu tenho acesso a todas as empresas que esses contratos de CRA pertencem. Ou seja, esse fundo possui uma excelente diversificação, ele possui bastantes contratos de CRA dentro da sua carteira e ele também está muito bem diversificado em diferentes empresas do agronegócio. E isso para nós investidores é um ponto positivo. E para fechar a nossa análise sobre diversificação, aqui nós temos o percentual do PL, ou seja, o percentual do patrimônio desse fundo para cada um dos contratos de CRA. E aqui a gente pode perceber que esse Fiagro ele está muito bem diversificado. A maior posição dele atualmente está aqui nesse contrato de recebível, que ele tem 10% do PL. E isso é um outro ponto positivo para nós investidores. Aqui na carteira a gente também tem acesso aos indexadores. Aqui nessa coluna a gente consegue perceber que todos os contratos de CRA estão indexados ao CDI, ou seja, esse tipo de Fiagro ele vai proteger nós investidores contra uma alta da Selic, pois o CDI ele está diretamente atrelado à taxa Selic. Sendo assim, é importante você investidor, quando estiver construindo a sua carteira de Fiagro, fazer um balanceamento entre Fiagros que investem em contratos de recebíveis atrelados ao CDI e também outros tipos de Fiagro que possuem na sua carteira certificados de recebíveis atrelados ao índice de inflação, ao IPCA. Dessa forma, você se protege contra o aumento da taxa Selic e também contra o aumento da inflação. Bom, para ilustrar essa carteira, aqui embaixo nós temos a distribuição da carteira por setor. E ilustrado aqui graficamente fica muito mais fácil da gente entender os setores em que esse Fiagro está investindo. Basicamente, investidores, esse Fiagro ele está investindo no setor financeiro,
de sementes, fertilizantes, bioenergia, frigorífico, bioinsumos, extrativismo florestal. Ou seja, esse Fiagro aqui, ele tá de parabéns. A sua diversificação, ela é excelente. Ficou faltando, investidores, a gente analisar a inadimplência. Eu dei uma lida geral aqui no relatório gerencial e não encontrei nenhuma informação em relação à inadimplência. É muito comum dentro do Fiagro a gente ainda não ter informações em relação à inadimplência, pois a modalidade de investimento do Fiagro, ela é super recente, ela foi homologada em 2021 e a maioria dos contratos, né, de CRA e CRIs que esses Fiagros possuem na carteira tem a duração mínima de 3 anos. Portanto, é bem comum a gente não encontrar essas informações ainda disponíveis. Provavelmente daqui a 3, 4 anos, a gente vai começar a ver um percentual de inadimplência dentro da carteira desses fundos. Em resumo, investidores, essa foi a análise do Fiagro JGPX11. Bom, investidores, agora vem aquela pergunta. Ao analisar todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, né? Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso Fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, né, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.